Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática de hoje? Então, vamos iniciar fazendo a correção da tarefa de vocês de ontem, né? Então, acompanhe ali na apostila livro de atividades, a partir da página de número 25. Então, são os exercícios sobre polígonos, né? Então, aqui nós temos, observe essas figuras e completa a tabelinha. Então, era para vocês observar essa figura e, com base na explicação da aula passada, vocês completaram essa tabela. Então, aqui, o que são os polígonos, né? Então, vejam bem, os polígonos, eles são as figuras planas, né? Elas não são vazadas, elas são formadas somente por segmentos de retas que não se cruzam. Então, qual seria? Então, seria o A, o B não é porque ele não é plano, a C, a D não é porque ela tem esse vazado, a E, a F não é porque ela é meio arredondada, a G ela tem esse vazado, então também não é, a H sim, o I não é porque ele é arredondado e a J porque ele não é plano. Então, qual que são os polígonos? O A, o C, o H e o E, apenas. Não polígono, né, são os restantes ali. Então, daí tinha pergunta, né, quais são essas condições, né, para essa figura geométrica? Então, ela tem que ser plana, não pode ser vazada, e ela deve ser, ela deve ter só reta, né, não pode ter nada de circular, tá? Aí na questão 21 era para vocês completar essa tabelinha de acordo com o número de lados e também de vértices. Então aqui era só vocês contar os números de lados e completar, e os vértices também, né? Cada figura, o número de lados é igual ao número de vértices. E aí ele perguntava o que podemos afirmar em relação à quantidade de lados e vértices de cada polígono, né? Então a quantidade de vértices é a mesma quantidade de lados. No exercício do número 22, era para vocês desenhar aqui nessa malha quadriculada esses polígonos que foram solicitados. Então, aqui, né, não precisa ser igual dessa imagem, vocês podem ter feito de outras maneiras, porque há várias possibilidades aqui de solução. Então, ó, aqui ele falava um octógono formado com 24 quadrinhos. Então, o octógono tem que ter quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Então, uma figura que tenha 8 lados e que tenha, né, 24 quadrinhos, que use 24 quadrinhos aqui para fazer esse desenho. E aqui, na letra B, era um hexágono, né, com 5 quadrinhos. Então, hexágono. Quantos lados tem o hexágono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, utilizando aqui 5 quadrinhos. No exercício do número 23, aqui vocês têm essa tabela, né? E algumas coisas você tinha na apostila de vocês, como essa observação, essa e essa. Aí era para vocês completarem o que faltava. Então, aqui vocês têm essa figura e era para colocar o nome, o número de vértice e também os lados. Então, essa figura, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, então ela é um heptágono. Aí, quais são os vértices? Então, o vértice, eu vou colocar aqui o nome dos vértices, A, B, C, D e assim por diante. E também os seus lados, né? Assim, dessa forma. Aí, aqui já na seguinte, vocês tinham apenas os lados, né? E aí, vocês iam descobrir que ele tem 1, 2, 3, 4 lados, então só pode ser um quadrilátero. Aí, vocês iriam desenhar aqui, colocar o número de vértice e também o nome desse polígono. Aqui, por último, vocês têm pentágono e tem também aqui os vértices. Então, pentágono. Pentágono tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vocês iam desenhar essa figura, colocar aqui também os lados. Questão 24 é para vocês observar essas duas figuras aqui e responder essa pergunta. Esses polígonos são regulares? Justifique a sua resposta. Então, essas duas figuras, esses dois polígonos, eles são regulares? Sim, por que eles são? Porque os seus lados e seus ângulos têm a mesma medida, olha só. Aqui, 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. Aqui, ó, né, eles também, o ângulo é tudo igual, 60 graus. Aqui é a mesma coisa, os ângulos é 90 graus e os lados aqui todos medem 4 centímetros, então, sim. Na questão 25, né, era apenas para vocês se divertir aqui, escrevendo na cruzadinha o nome dos polígonos de acordo com o seu número de lados diversos. Então, aqui já tinha, né, os números e aqui era para vocês completar, bem fácil.
Na questão 26, aqui vocês têm um mosaico, né, que foi construído nessa malha quadriculada. E aí a pergunta era para vocês pesquisar o que é um mosaico. Então, um mosaico, ele é uma pavimentação ou um recobrimento de uma superfície de modo que formem desenhos. Mas é claro que vocês podem fazer com as palavras de vocês aqui essa resposta. E na questão B, nesse mosaico, nota-se a presença de quais polígonos? Olha só, quais polígonos que nós temos aqui? São os quadriláteros, né? Ó, 4 lados. Ó, esse quadrado tem 4 lados, esse também. Essas figuras aqui são todas quadriláteros. Na questão C, né, para vocês observar aqui esse mosaico e responder as seguintes questões. Que polígonos que foram utilizados nessa construção? Então, vocês viram lá que nós temos triângulos e também hexágonos. E aqui ele falava, identifique os polígonos iguais colorindo com a mesma cor. Então, vocês vão pintar os triângulos de uma cor e os hexágonos com outra cor, né? E na letra D, ela é pessoal, é para vocês criar um mosaico aqui bem bonito, bem legal, usando no mínimo 3 tipos diferentes de polígonos. Na questão 27, aqui nós temos esses poliedros, né, o A, B, C, eles são regulares. Então, as suas faces, as faces, né, ou seja, os lados à frente, elas são todas iguais e formadas por polígonos regulares. Então, ó, aqui ele pergunta, o que é um polígono regular? Então, como eu já expliquei para vocês, um polígono regular, ele tem os lados congruentes e ângulos com a mesma abertura, né? Ou seja, eles têm a mesma medida. Quais são os polígonos das faces de cada poliedro? Então, aqui, ó, a face, qual que é a face aqui? Ela tem forma triangular, então um triângulo, né, quadrilátero. Aqui no B, são quadrados, né? As faces aqui são quadradas. E no C aqui, nós temos os pentágonos, né? Olha só, são 5 lados, então pentágonos regulares. Agora aqui nós temos esse outro poliedro, né? Então, as suas faces, elas são polígonos regulares de mais de um tipo, né? Olha só, tem vários tipos de poliedros aqui. Então, aqui ele fala, analisando essa planificação, responda essas questões. O poliedro verde, ele é formado por quantos lados? Então, só contar o número de lados, 6. E como que é denominado o polígono rosa? Ó, esse polígono rosa, quantos lados ele tem? Então, ele é octógono, conforme o número de lados. Qual que é o nome do polígono verde? Então, se ele tem 6 lados, ele é um hexágono. Aqui no exercício número 28, é para vocês usar a régua, e aí vocês vão medir os triângulos e depois vocês vão classificar as suas medidas, né? Então, aqui o primeiro, medindo com a régua, vão ver que ele tem todos os lados iguais, então por isso ele é um equilátero. Aqui no isósceles, eu vou ver que esses 2 lados aqui, usando a régua, eles são iguais, e esse aqui é diferente. Então, quando tem 2 lados iguais, ele é um triângulo isósceles. Aqui, né, os 3 lados são diferentes, então ele é o escaleno. Na questão 30, aqui vocês utilizando o transferidor, né, era para vocês medir os ângulos dos triângulos e em seguida classificar quanto à medida de seus ângulos. Então, aqui, né, mencionando o transferidor, olhando para ele, eu já vejo que ele é um ângulo de 90 graus, então ele é o triângulo, né, então aqui ele é retângulo. Aqui, então, usando o transferidor, vocês medindo, vocês vão ver que a classificação dele é octângulo. E por último aqui, né, também usando o transferidor, ele é obtusão. Na questão 31, aqui nós temos essa bandeira, então ela é formada apenas por quadriláteros, né? Então, como que se dominam os quadriláteros que a compõem? Então, ó, vejam bem, nós temos aqui, ó, os 3, né, trapézios e temos também aqui um retângulo. Na questão 32, aqui nós temos essa composição e ela foi construída nessa malha quadriculada. Então, agora nós vamos responder essas questões considerando os polígonos A, B, C e D. Quantos lados tem o polígono A? Então, contando aqui quantos lados ele tem 7 lados. Quantos vértices tem o polígono B? Então, contando aqui, eu vou ver que ele tem 5. Questão C. O polígono D, ele é regular? Justifique a sua resposta.
Então, ele é regular sim, porque ele tem todos os lados com a mesma medida, né? E os ângulos também, eles têm a mesma abertura. Na página de número 34, aqui ele diz o seguinte: quantos retângulos há na figura abaixo? Então, aqui se a gente for dividir, a gente for contar, nós vamos ter quantos? 9 retângulos, né? Porque nós podemos ainda formar mais, né? Podemos dividir e encontrar 9 retângulos. Na questão 35, completa a tabela com o nome, o número de vértices e o número de ângulos dos polígonos. Então, aqui, ó, vocês têm apenas os números de lados. Então, se tem 5 lados, tem 5 vértices. Se tem 5 vértices, também tem 5 ângulos, né? E qual que é o nome dessa figura que tem esses 5 lados? É o pentágono. Então, assim, era para você ter feito de acordo com todos esses números de lados. Na questão 36, responda essas questões a seguir. O que é um triângulo? Então, um triângulo ele é um polígono, né, que tem 3 lados. O que é um quadrilátero? Ele é um polígono que tem 4 lados. E aí, na questão 37, que é a última, ele diz o seguinte: na malha quadriculada, desenhe um losango e um retângulo. Então, aqui, né, foi desenhado o retângulo e também um losango e também um quadrado. Claro que não precisava ter ficado assim nessa mesma posição, a de vocês podem ficar diferente.